Vocês conseguem ver aqui a setinha aqui? Consegue, né? Consigo. Legal. Bom, em primeiro lugar, a transfusão de sangue ela vai envolver questões de natureza científica, ética, jurídica e de liberdade de crença. Tá? Isso é, a transfusão de sangue ela não é apenas um assunto estritamente técnico. Tá, assim, ninguém outras áreas da medicina não tem todas essas questões. Ninguém fala, por exemplo, olha, para você passar, sei lá, para você fazer uma cirurgia de catarata, por exemplo, você tem que abordar ela cientificamente, ética, jurídica e com a liberdade. Não, você não tem isso, somente na questão da liberdade de crença. Tá? Científica, ética e jurídica até tem alguma coisa, mas com outro viés. Ele não é um viés tão assim polêmico. Tá? Cai mais naquela questão da imperícia, da imprudência, se esse paciente dá oportunidade do paciente ou não. Cai nessas coisas mais típicas da área de saúde, tá? Mas não cai tanto nessa questão de liberdade de crença. Tá? Científica por quê? Porque como todo procedimento médico, todo procedimento da área de saúde, você vai ter indicações e contraindicações, vantagens e desvantagens, Legal. certo? Benefícios e riscos. Se você quer saber, certo, se alguém está tendo falso com você na área de saúde, é só quando a pessoa ela vira para você e fala o seguinte: olha, eu tenho um tratamento aqui que não tem contraindicação. Mentira, você sempre vai ter uma contraindicação. Top. Sempre vai ter. Isso por melhor que seja a técnica que você use, por mais avançada que ela seja, por mais benéfica que ela seja. Vai ter sempre um grupo ou alguma situação que você não vai poder usá-la. Milagre não existe, tá bom? Pelo menos não nessa parte científica. Vamos lá. Questão ética, tá? Isso aí se refere mais aos médicos, isso é. O médico está lá com a obrigação de salvar a vida do paciente, certo? Mas ele também tem a obrigação de respeitar as crenças individuais desse paciente, sejam crenças religiosas, sejam convicções que esse paciente tem. O paciente não é apenas aquele corpo que você tem, que você vai lá, você abre mecanicamente, faz aquilo, fecha, tchau e bênção, vai embora. Não, ele é um ser humano, que ele está lá na sua totalidade, tá? Tanto na sua totalidade como pessoa, na sua totalidade psíquica, moral, etc. Esse paciente tem que ser respeitado também. Existe a questão jurídica também nisso, tá? Porque envolve aí um debate entre o direito à vida, entre o dever que o médico tem de salvar a vida do paciente e o direito que o paciente tem de recusar algum tratamento por alguma convicção. Isso é, você tem esse debate aí, na verdade esse debate no STF, que é não sei se é da STF aqui, Madalena, é a Suprema Corte aqui do Brasil, tá? Já foi inclusive julgado eles já arranjaram uma solução para isso. Bom, então o que acontece? E você tem a questão da liberdade de crença da pessoa. Até que ponto a liberdade de crença dela pode prejudicar a saúde dela, certo? E confrontar com outros direitos. Essa liberdade de crença ela é absoluta, ela não é, certo? O direito à vida ele é o maior de todos, ele não é. Do direito à vida deriva todos os outros direitos. Então essa questão do sangue, ela engloba tudo isso. Tá? Talvez seja a questão do sangue e talvez de transplantes de órgãos também, que existe também uma polêmica de algumas pessoas em relação a transplante de órgãos e também de vacina. Então, gente, é um assunto que ele é profundo e eu vou dar aqui uma pincelada nisso daqui, tá, por cima, não só nessas questões, mas como na parte mais técnica, que é a parte que eu mais entendo também. Tá? Só um pequeno adendo, tá? Foi dito numa live que eu não sei quem falou com essas palavras, que o Ministério Público do Rio de Janeiro mandou não fazer mais transfusão, não tinha mais transfusão. Essas foram as palavras que foram ditas, isso é mentira. A decisão do MP do Rio de Janeiro foi apenas para que os hospitais federais do Rio de Janeiro, certo, que não estavam garantindo os direitos daquelas pessoas que iriam recusar sangue. Porque o que acontece? Pela nossa Constituição e pelo entendimento jurídico,
o paciente pode recusar um determinado tratamento. Ele tem esse direito de fazer essa recusa de tratamento e o médico tem o dever de propor alternativas para ele. E justamente alguns hospitais federais do Rio de Janeiro não estavam expondo essas alternativas para os pacientes, não estavam disponibilizando. Inclusive eram alternativas que estavam previstas dentro do escopo do SUS, o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil. Tá? Então, a decisão do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro não diz nada de proibição de transfusão de sangue, como se deu a entender, certo? Não diz nada que é preferencial, certo? A não transfusão, a transfusão, não fala nada disso. Ele apenas resguardou o direito, certo? Que pessoas que recusam transfusões de sangue têm que ter. Porque a coisa funciona mais ou menos da seguinte forma. Eu vou explicar para vocês. Quando você tem um caso, vem para o médico, vai ter que fazer uma cirurgia que ele vai ter uma perda de sangue. Tá? Você tem que repor esse sangue a partir de um determinado nível. Não é qualquer perda que você repõe. Você tem um nível de perda de sangue que você vai ter que repor. Certo? Uma quantidade. Quando a gente fala de hemoglobina, estamos falando de hemácia, tá? Depois a gente vai explicar aqui melhor. Mas você tem um nível de hemoglobina que você vai ter que repor, principalmente para não gerar anemia. E a anemia, não estou falando de anemia ferropriva, não estou falando de anemia fosfato, estou falando de anemia por perda de sangue mesmo. Tá? Porque tudo isso, na verdade, anemia, você tem vários tipos de anemia. Você não pode jogar tudo no mesmo balaio, tá? Então, quando eu falar de anemia aqui por perda de sangue, anemia por hemorragia. Então, por exemplo, vamos imaginar algumas situações. A pessoa vai ter que fazer uma cirurgia, ela vai ter que tirar um apêndice, alguma coisa, alguma cirurgia abdominal que ela vai sangrar, tá? Só que ela vai precisar, por exemplo, de uma bolsa de sangue. Ela sabe que ela vai aumentar o risco dela. Ela tem alternativa para isso? Existem algumas alternativas. Então, se for uma cirurgia eletiva, tudo fica mais fácil. Mas agora pensem, por exemplo, numa cirurgia emergencial. Você está andando na rua, você levou uma facada na barriga. Isso na hora que você chega lá no hospital, o médico pega e abre você inteiro, certo? O que vai acontecer? Ele vai ver lá uma poça de sangue toda meia coagulada, uma tremenda hemorragia que ele já perdeu lá no asfalto quando ele caiu por causa da facada, dentro da barriga tudo sangue meio coagulado, contaminado com conteúdo fecal, com conteúdo intestinal. Dá para você pegar e... Vocês estão ouvindo bem? Acabou de dar um ruído. Ouvindo como se o celular estivesse dando interferência. Tá. Aqui estou ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Tá. Então é o seguinte, dá para você pegar e fazer autotransfusão num paciente desse? Não dá, ele já perdeu muito sangue, ele não tem como fazer essa autotransfusão. Então aí você vai ter que recorrer a sangue de fora. Então aí que é justamente a questão do limite ético, isso é. O entendimento hoje em dia aqui no Brasil é o seguinte, o médico tem que dar a opção para o paciente, se ele não pode dar essa opção, ele tem que indicar alguém que dê essa opção, até aí tudo bem, não há problema nenhum, mas se o paciente estiver em risco iminente de vida, ele pode transfundir mesmo sem a anuência do paciente, desde que o paciente seja maior de idade, certo? E ele esteja entendendo a situação. Você faz isso com adulto, com criança, deu risco de vida, você transfunde. Não tem conversa, você não precisa nem pedir autorização para pai e mãe. Certo? Porque o direito do pai, o pessoal chamava de pátrio poder, hoje em dia chama de poder familiar, ele exclui decidir se o filho morre ou não. Ele exclui. O pai não tem esse poder de virar e falar, não quero que você transfunda sangue para o meu filho, ele vai morrer em nome de Deus, em nome do diabo, em nome da vizinha da esquina. Você não tem o pai não tem esse poder. Entendeu? Por quê? Porque, segundo o entendimento, o direito à vida ele é superior ao direito de liberdade religiosa que você tem. Tá? Vamos lá, vamos voltar aqui para o slide, então. Então, bom, eu juro que os próximos vão ser mais rápidos, tá? Então, só para a gente relembrar aqui alguns componentes do sangue, você vai ter hemácia, que é essa coisinha bonitinha aqui, vermelhinha, que é bicôncava, como se fosse um disquinho bicôncavo. Sabe aquele chiclete Babalu? Imagina aquele chiclete Babalu que você apertou no meio, tá? Fica que nem uma hemácia.
Quando a gente era criança, eu sempre fui meio nerd, eu brincava que eu estava comendo hemácia quando eu comia o babalu, entendeu? Você tem a plaqueta que parece esse... Oi? Hemácia, o que é isso? As hemácias são os glóbulos vermelhos, isso é. Cada uma dessas hemácias contém aproximadamente 240 milhões de moléculas de hemoglobina. A hemoglobina é a substância que faz a troca, que faz o transporte do oxigênio e do gás carbônico dentro do nosso corpo. Então, você vai respirar, certo? Você vai respirar, vai entrar o oxigênio, no seu pulmão vai ter a troca gasosa, a hemácia, a hemoglobina dentro da hemácia, ela vai se ligar ao oxigênio e ela vai sair distribuindo esse oxigênio pelo corpo. É um complexo que envolve a tensão de oxigênio no plasma, existe uma série de coisas, tá? 2,3-DPG, tem uma série de moléculas que envolvem aqui, tá? Doutor, Posso só interromper por um pouco para comentar aqui claro, é verdade. Aos glóbulos vermelhos. Aqui, esta questão dos glóbulos vermelhos entra-se numa grave e séria incoerência da parte da Organização das Testemunhas de Jeová, que também parece que muitas testemunhas de Jeová não entendem, que é o seguinte: uma testemunha de Jeová não pode aceitar, reparem, ela não tem liberdade, ela não pode, sob risco de ser considerada dissociada, ou seja, dizer que não quer ser mais testemunha de Jeová, portanto, no fundo é expulsa da religião, não pode aceitar glóbulos vermelhos, mas pode aceitar hemoglobina. E isto aqui é uma grave incoerência da parte da organização. Porquê? Porque a hemoglobina é cerca de 90%, mais ou menos, não é? Cerca de 97% do conteúdo de um glóbulo vermelho. O que significa que a maior parte do glóbulo vermelho é uma bolsa, não é? O glóbulo vermelho é uma bolsa e lá dentro está a hemoglobina. Então uma testemunha de Jeová não pode aceitar o glóbulo vermelho porque é um pecado contra Deus. Ela vai ser condenada por Deus por aceitar o glóbulo vermelho como um todo. Mas já pode aceitar a hemoglobina, que são os tais 97% do glóbulo vermelho. Eu costumo usar esta ilustração. É o mesmo que eu disser, pode comer uma uva sem pele, mas com pele já não pode comer a uva. É a mesma lógica. E eu pergunto que lógica, que coerência é que isto tem. Basta pensar um pouco. Só este exemplo mostra claramente como a organização, a política organizacional ou a doutrina sobre esta questão é profundamente incoerente. E as testemunhas de Jeová morrem por causa disto, porque isto é uma decisão de vida ou morte. Bom, deixa eu só continuar aqui. Então você acaba tendo aqui agora o Madaleno. Aí tem uma questão que é o seguinte: a hemoglobina, ela não pode circular livremente fora da hemácia, ela aglutina hemoglobina. Exato. Se você pegar uma solução de hemoglobina e passar na veia do paciente, ela vai começar a aglutinar e vai começar a dar algumas embolias, entendeu? Então, assim, quando a gente fala, quando eu falar aqui de hemoglobina, eu vou estar falando isso aqui, ó, da hemoglobina dentro da hemácia. Exato. Tá? Tá falando assim, dentro da própria hemácia. Muito bem, daí ela vai sair distribuindo o oxigênio e ela vai captar o gás carbônico. Então você vai ter a oxihemoglobina e a carbohemoglobina, tá? E então quando ela chega de novo no pulmão, ela libera o gás carbônico e capta mais oxigênio. E assim você vai fazendo um ciclo. Cada hemácia dura mais ou menos uns 120 dias e ela é fabricada dentro da medula óssea. Inclusive, depois, no final, vocês me lembrem que eu vou falar um pouco de transplante de medula óssea, que tem uma grande incoerência aí dessa questão que eu achei, que pelo pouco que eu ouvi de Testemunha de Jeová, tem uma grande incoerência quando eles falam do transplante de medula óssea. Daí você vai ter outro componente, são as plaquetas. Plaquetas parecem esses bichinhos aqui, alienígenas, essas perninhas, tá? Elas são responsáveis pela coagulação do sangue, tá? Isso aqui são as plaquetas, também estão nadando lá no nosso plasma. Você vai ter os glóbulos brancos, tá? Que são os leucócitos, e aqui para glóbulo branco você tem um monte de leucócito, tá? Você tem linfoblastos, você tem eritroblastos, você tem granulócitos, você tem agranulócitos, você tem linfócitos monócitos, polimorfos nucleares, é um
uma pancada. Certo? É um monte que você tem, tipo 1, tipo 2, tipo 3, cada ano que passa eles descobrem mais um subtipo disso aqui. E eles são responsáveis pela defesa orgânica, isso é, são como se fossem soldados que ficam circulando não apenas no sangue, mas no meio dos tecidos orgânicos também, tá? À procura de elementos que não sejam próprios do organismo ou células com defeito. E ficam à procura disso. Então, se ele estiver, sei lá, andando lá na submucosa do intestino, e ele achar uma bactéria, ele vai tentar destruir aquela bactéria. Seria como se fosse um soldado ele. Muito bem. E você tem o plasma. Plasma é a fase líquida do sangue. Atenção, plasma não é só água. Você vai falar, pô, mas no sangue é 75% de água, tá? Mas aqui a gente tem um esquema de um tubo de sangue que ele foi centrifugado, no qual o plasma vai ocupar aqui mais ou menos uns 55% do total, que é a fase líquida. Aqui vai ocupar os leucócitos e plaquetas um pouquinho menos de 1%, e aqui mais ou menos os glóbulos vermelhos, as hemácias, né? Ou também chamados de eritrócitos, que fica mais bonito. Você vai ter aqui mais ou menos uns 45%. Ah, mas e a água? A água é 75% de tudo isso daqui, porque dentro do glóbulo vermelho e das plaquetas você também tem água, tá? Então o sangue, na verdade, é formado também por mais ou menos 70 e poucos por cento de água, tá? E 97% da oxigenação do oxigênio do gás carbônico é transportado via hemácia, hemoglobina dentro de hemácia. Os outros 3% é diluído um pouquinho no plasma. Mas para você ver como isso você pega, você vai ver que 25% dos componentes do sangue transporta 97% do oxigênio. Isso é um sistema de transporte bastante eficiente e importante. Por isso que a questão da anemia, da falta de hemácias que você tem, ela é tão importante, principalmente em ambientes cirúrgicos. Tá? Por quê? Porque se você começar a ficar com um sangramento, o seu nível de hemácias vai lá para baixo e o seu nível de oxigenação também vai junto. E vocês sabem qual é o órgão que mais precisa de oxigênio? Você sabe, Elton? Coração. O órgão que mais precisa de oxigênio? É o cérebro. Não. Cérebro. É o cérebro. Exatamente. Se você quiser queimar neurônio, certo? É só você ficar sem respirar. Sério? Ficou sem respirar. Se alguém te sufocar, primeiro que vai sofrer, por isso quando você é esganado, você desmaia. E esses neurônios, eles são recuperados depois? Não são. Sério, não são. Cara? Queimou neurônio, já era. Neurônio, ela não é uma célula recuperável, principalmente em adultos. Se você pega um bebê, etc., você até consegue fazer uma remodulação cerebral bastante fácil. Entendeu? Agora, em adultos, aí já é muito mais difícil. Idoso, então, perdeu o neurônio, acabou. Então, esses lutadores que desmaiam uns aos outros aí, quando eles perdem neurônios, então. Se você pode. Aí depende da questão do desmaio. O que eu estou falando aqui é da falta de oxigênio. Tá. Se o cara desmaiou por uma concussão, é outro tipo de coisa, entendeu? Outro tipo de desmaio. Se ele desmaiou por fadiga, é outra coisa. Não necessariamente vai faltar oxigênio no cérebro dele. Entendi. Entendeu? Mais ou menos. Muito bem. Mais ou menos. Se tiver dúvida, pode interromper aqui, tá bom? Não tem problema. Tá. Bom, como o Madaleno falou, ninguém mais utiliza sangue total, certo? Isso aqui é o sangue inteiro. Você tira a bolsa de sangue do paciente, joga lá o anticoagulante para ele não coagular. Privado, são duas coisas um pouco diferentes. Desculpa, eu interromper, é porque eu sem querer dei um F5 aqui na página e acabou que atualizando aí, você perdeu aí uns 8 segundos de fala. Você pode recapitular 8 segundos para trás? Ah, sim, claro, vamos lá. Bom, como o Madaleno falou, não é mais utilizado o sangue total, tá? Por quê? Porque para cada situação que você faz,
que você tem, né, situações clínicas, você vai precisar de um componente ou de um hemoderivado diferente, que vai resolver aquela situação. Tá? Para cada ponto, você vai precisar ter uma solução específica. Tá? Isso aí chama-se usar o sangue de forma racional. Põe a tela aí, por favor. Então, você vai otimizar os resultados, certo? Você vai otimizar esses resultados. Por quê? Olha, o que o paciente está precisando é de hemácia. Para que ele vai precisar de plaqueta? Se ele só está precisando de hemácia, coloca só hemácia. O paciente está sangrando, certo? Ele está sangrando. Ele não está coagulando sangue. E é porque ele está com uma baixa de hemácia. Tem uma doença, perdão, e é porque ele está com uma baixa de plaqueta. Ele está com uma plaquetopenia. Que é quando o nível de plaqueta cai muito. O que você vai dar? Vai dar plaqueta para ele. Você não vai dar plasma, você vai dar plaqueta. Você pode até dar plasma para tentar repor volume de alguma forma, mas se ele não tiver com baixa oxigenação e com baixa volemia, for um sangramento bem no começo, você dá plaqueta que ele para. Tá? Isso aí também é importante por uma facilidade de manipulação que você vai ter. Isso no banco de sangue você consegue catalogar esse tipo de coisa muito mais fácil. Você diminui a taxa de efeito colateral, porque existem componentes que dão mais efeitos colaterais do que outros, e você permite um uso mais racional e seguro do sangue. Por isso que quando a gente fala de transfusão de sangue, a gente fala de hemocomponentes, que eu vou fazer mais ou menos uma lista aqui, e dos hemoderivados. E nós também, aqui no Brasil, temos um bom sistema de vigilância de hemocomponentes. Tá? O Brasil, apesar de ser Brasil, ele é bom em algumas coisas. Tá? No nosso sistema de transplante de órgãos, nós somos muito bons nisso. No nosso sistema de vacinação, nós somos muito bons, acreditem em mim. O sistema de imunização do Brasil, ele é um dos mais capilarizados do mundo. Nós temos um bom sistema em relação a pacientes renais crônicos, pacientes que têm que fazer hemodiálise, e nenhum paciente renal crônico no Brasil fica sem atendimento, a não ser que ele mora naqueles rincões, tipo no terceiro rio da terceira curva atrás do quarto jacaré da Amazônia. Entendeu? Mas mesmo assim o pessoal acaba dando um jeito para trazer ele para um lugar onde tem uma clínica para ele poder fazer hemodiálise. Tá? Às vezes até exército, marinha vai lá pegar o cara para trazer. E no sistema de vigilância de hemocomponentes, a nossa hemovigilância também ela é muito boa. Apesar de nós termos vários bancos de sangue, tá? Ele é um sistema bastante sério. Não vou dizer, Eduardo, mas é perfeito? Obviamente que não é perfeito. Não existe sistema perfeito. Tá? Se alguém tiver um exemplo de um sistema perfeito médico, de uma igreja perfeita ou de uma filosofia perfeita, eu juro que eu dou certo meus pulos aqui, entendeu? E dou meu carro para essa pessoa. Não existe. Você sempre vai ter um outro problema. É parte da natureza humana isso. Muito bem. Então você vai ter aqui os hemocomponentes. Os hemocomponentes, eles são o quê? Como vou dizer? São componentes sanguíneos que são obtidos a partir do sangue total. Isso é, você pega o sangue total e vai fracionando esse sangue através de processos físicos como centrifugação, congelamento, etc. Então você vai ter primeiro concentrado de hemácias, tá? Cuja indicação é você repor hemoglobina e para tratar casos de anemia. Isso é, o paciente sangrou muito, não tem de onde mais tirar, não tem como recuperar, você vai ter que colocar a hemácia lá dentro. Vai ter que colocar. Qual é mais ou menos o nível de hemácia? Normalmente, aí varia um pouco na literatura, mas quando chega mais ou menos uns 7 gramas por decilitro, mais ou menos, você já tem que começar a repor a hemácia. Entendeu? Você tem que começar a fazer essa reposição de hemácia. Agora, aí varia muito de paciente para paciente. Tá? Tem paciente que está com 5, mas ele não está com sinal de baixa oxigenação. Então, você não vai repor. Lembra que eu falei do uso racional. Você não vai repor num paciente. Esse paciente pode repor apenas a volemia, completar apenas o volume de sangue. Aí você pode usar soro fisiológico, Ringer lactato, uma série de outras soluções. Tá?
Agora, tem paciente que com 8, dependendo do estado de saúde dele, às vezes um idoso que já está muito debilitado, ou uma criança muito pequena, aí você tem que pegar, você tem que reponer ele com níveis mais altos. Tudo vai depender muito do estado clínico que esse paciente tem. Então você tem as suas linhas de referência aqui, mas você leva em conta muito o estado clínico do paciente também. Você tem o concentrado de plaquetas, como eu já falei, que é para prevenir ou tratar hemorragias. Você tem plasma fresco congelado, que trata outros problemas de coagulação. Crioprecipitado, que é um conjunto de fibrogênio, fator 8, fator 13, VWF e fibronectina também, que você tem usado também para a questão da coagulação. Algumas doenças você para o sangramento com isso, com crioprecipitado. Você tem plasma rico em plaquetas, isso aí é o queridinho de dentista que nem eu que faz implante, tá? Isso aqui para regenerar osso é a quinta maravilha do mundo. Hoje em dia a gente usa até plasma rico em fibrina, essa ideia, que é um pontinho a mais do plasma rico em plaquetas, tá? Isso aqui é uma maravilha que salva a boca de muito paciente, tá? Mas isso aqui também tem uma utilização médica também, inclusive até para queimaduras, se você quer saber. Tá? Existem até estudos de queimadas que eles conseguem aplicar o plasma rico em plaquetas ou em fibrina em cima da queimadura para poder regenerar aquela pele e evitar o óbito do paciente. E isso é o mesmo componente, isso aqui, tá? Vai hemácia? Vai, ele é meio cor-de-rosa, ele vai um pouco de hemácia lá dentro, tudo bem, salva a vida dos queimados numa boa. E regenera muito osso em volta de dente também. Tem o chamado plasma 24 horas, que é semelhante também ao plasma fresco congelado, um pouco menos atuante, tem algumas suas aplicações, e concentrado de granulócitos. Gente, vamos entender só alguma coisa, tá? Essa classificação de hemocomponentes, ela é bastante variável, tá? Então tem gente que classifica assim, tem gente que classifica de outra forma. Então, se você mudar de autor, ele vai fazer uma outra classificação. Tem autor que considera só hemácia, plaqueta, plasma congelado e crioprecipitado, acabou. E outros consideram tudo isso. Então, sempre vai ter aí uma outra classificação um pouco diferente. E aí você vai ter... Eita, fugiu o meu... Teu slide. Desculpa. Aí, pronto. Eu coloquei na ordem errada. E daí você vai ter os hemoderivados. Os hemoderivados, eles são a partir do plasma. Tá? Isso lembra que você tem hemácia, que são os glóbulos vermelhos, que tem hemoglobina. Você vai ter os glóbulos brancos, as plaquetas e o plasma. Agora os hemoderivados saem apenas do plasma. Então você vai ter a albumina, que através do mecanismo de pressão osmótica ela consegue expandir a volemia, isso é o volume total de sangue que você tem, e é considerado um tipo de expansor de plasma ou expansor sanguíneo, a gente vai falar também dele depois. Você tem as imunoglobulinas, são anticorpos, IgGA, IgGB, IgGC, não sei, um monte de IgGE, é um monte de imunoglobulina que você tem, cada uma para um tipo, que são os nossos anticorpos. Você tem, como hemoderivados, fator 8, que é usado muito para hemofilia tipo A, fator 9 para alguns discípulos hemorrágicos e fator 7 recombinante. Tá? Também é utilizado para outros tipos de doenças hematológicas também. Doença hematológica é doença do sangue, tá, gente? Aí eu só queria fazer uma pequena interrupção. Se eu estiver falando muito técnico aí, vocês me dão um toque, por favor. Tá? Eu tentei ser o mais facinho de entender quanto possível. Pra tá mim, bom? Então, por favor. Como eu sou extremamente ignorante nessa área, você tá extrema, ultra, mega técnico, mas o público é muito inteligente e estudioso, vai entender você. Eu não preciso entender muito, não, porque eu sou mais da área da teologia, mas manda ver aí. Afinal de contas, é muito importante, né? Tá bom. Mas se o pessoal tiver dúvida aí, ou se você tiver dúvida, Elton, pode interromper, que aquilo que eu souber responder, eu respondo. Eu teria que fazer uma faculdade contigo sobre esse assunto. Né? Certo. Vamos lá. E o que acontece? Lembra que eu falei lá atrás? Não existe nova medicina sem sangue que vai abandonar a outra. Pronto, não existe nada deixa eu interpolar. Isso aí foi abordado no dia da live com
Roberto Gomes, inclusive, eu quero deixar bem claro que isso aqui não foi nada eu que pedi, tá, gente? Foi eles que vieram ao meu privado e sugeriram para ficar falando, o Elton trouxe um cientista e um teólogo para refutar a fala do Roberto Gomes. Jamais eu faria uma coisa dessa. Foram eles mesmos que se candidataram e como aqui a casa é de vocês, as portas estão sempre abertas. Desculpa a interrupção. Elton, posso dizer uma coisa? Porque eu acho que é importante as pessoas ouvirem. Eu acho que toda a gente tem o direito de dar a sua opinião e de transmitir aquilo que pensa ou aquilo que acredita. Pronto. Mas também é bom ouvir o contraditório. Também é bom as pessoas conhecerem o que é que os outros que discordam do assunto têm a dizer. Aliás, quando há aqui debates, normalmente é exatamente esse o objetivo. Ouvir um lado, ouvir o outro e depois cada pessoa tirar a sua conclusão. Nós aqui, neste caso, o meu papel, e certamente o doutor, é esclarecer o melhor possível, não é? Neste caso, na medicina e na minha perspectiva em termos doutrinais, porque é que consideramos que a posição das Testemunhas de Jeová não está certa, não é coerente e coloca em risco a vida das pessoas. É isso. Ainda mais um médico da USP, né? Formado pela USP. Não é dentista, pelo amor de Deus. Não sou médico, sou dentista. Mas dentista não é médico? Não. Dentista em Portugal, aí onde o Madaleno está, os dentistas fazem faculdade de medicina. Depois eles fazem uma especialização em odontologia. O Brasil ele segue o modelo norte-americano, não segue o modelo europeu. Isso é, no Brasil você tem uma faculdade de medicina separada de uma faculdade de odontologia, por uma série de razões históricas também, tá? Mas nós temos boa parte do currículo, que é um currículo em comum que nós temos, tá? Obviamente a gente estuda a boca, né, que a gente pode dizer que é o sistema estomatognático, muito mais a fundo do que eles estudam, né, e outras áreas eles também estudam, mas todos nós, com conhecimentos em área de saúde comuns, todos nós temos. Por isso que existe uma coisa muito engraçada, né? Quando um dentista vai no médico, o médico vai no dentista, a gente se acaba se entendendo muito bem. Fora que por lei também, a chamada lei do ato médico, que é a lei para você ter liberdade de fazer um diagnóstico, propor tratamentos e passar remédios, isso chama-se ato médico, esses são atos exclusivos apenas de médicos e de cirurgiões dentistas. Enfermeira não pode fazer, nutricionista não pode fazer, fisioterapeuta não pode fazer esse tipo de coisa. Legal. Tá? Certo? E não que eu esteja dizendo que elas sejam profissões menores, de forma alguma, tá? São profissões importantíssimas, entendeu? Mas você tem aí a questão do ato médico, que é uma outra coisa polêmica, que eu não sei porque eu entrei, que isso aí também só dá briga. Tá. Deixa eu só fazer uma observação aqui rapidinho. O querido Burkesville, acho que é esse o nome, eu achei muito interessante a fala dele, né? Porque eu quero pegar aqui um gancho na fala dele para deixar para vocês aí dar continuidade. Ele falou assim, Burkesville falou, eu discordo dos senhores. O que acontece, gente? Não é o Burkesville, é o Brasil. Nós brasileiros temos o hábito de dizer assim, eu discordo de você. Então, eu particularmente, eu sou totalmente favorável da ideia de que se você discorda, entre e apresenta a tua ideia. Agora, o que é que nós temos aqui? Um teólogo e eu sou neutro, aqui eu não sou nada. Um teólogo e um médico, um dentista cirurgião. Os caras entendem do assunto. Vocês estão vendo aí que os caras estão abordando aí, fazendo termos técnicos, o cara entende. Então... Eu não sou teólogo, atenção. Não sou teólogo. Tá. A gente devia ter mandado o currículo do Elton. Eu fui ancião das Testemunhas de Jeová durante 10 anos. Uau, sério? Cresci, portanto, e formei-me como indivíduo dentro das Testemunhas de Jeová. Conheço o assunto do sangue do ponto de vista doutrinal das Testemunhas de Jeová com a palma da minha mão. Sei tudo sobre o assunto, ao contrário, provavelmente muitos que estão aqui a dar comentários, se calhar não conhecem tudo o que a organização já ensinou no passado sobre o assunto e a posição atual das Testemunhas de Jeová, aquilo que ela permite, o que é que ela condena. Eu conheço, como ancião, tinha a obrigação de conhecer muito bem este assunto e foi realmente a questão do sangue que me levou para começar a questionar a validade deste ensino. Ok?
Mas não sou teólogo. Não, super tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou favoritar aqui a mensagem do Burkesville, porque ele fez uma citação aí do George W., né, Gilles, licenciado e ato doutor de medicina. Vou gravar essa mensagem e deixar para depois que eu terminar a apresentação do Eduardo, para a gente pescar aqui essa pergunta, porque eu achei muito boa. Quem sabe eles não permitem você até entrar aqui, e aí você vai se virar com eles dois, tá? Aí vamos lá. Tá, deixa eu só falar uma coisa aqui. E aqui eu tenho que fazer um disclaimer para mim também aqui. Eu tô aqui como cirurgião dentista também, como profissional de saúde. Então, assim, não é do meu escopo aqui hoje fazer qualquer tipo de julgamento em relação se TJ tá certo ou tá errado, tá? Mesmo porque quem tem esse tipo de autoridade de fazer aqui é o Antônio, não sou eu, tá? Eu nunca fui TJ. O único contato que eu tenho com o TJ é quando os caras passam aqui toca a campainha aqui na frente de casa, sábado, 8 horas da manhã, entendeu? O único contato que eu tenho com esse pessoal, eu acabo dispensando porque eu quero dormir. Então, assim, não é meu papel fazer isso aqui. O que eu tô fazendo aqui é uma abordagem puramente científica, profissional, certo? Da forma como a coisa ela é feita em benefício ao próprio paciente. Muito entendeu? Bom. Legal. Vamos lá. Vou botar o PDF aqui de novo. Deixa eu continuar aqui. Muito bem. Então, o que acontece? Você acaba não tendo essa guerra de transfusão, esse negócio todo aí, tá? Você não tem isso. O que você tem é uma evolução da medicina. Se você perguntar para mim, Eduardo, você acha que um dia a gente vai precisar de transfusão de sangue para sempre? Claro que não. Óbvio que não. Assim como a gente não vai precisar para sempre de transplante de órgãos. Vai chegar um dia que a gente vai conseguir ou fazer um sangue sintético ou fazer uma clonagem do próprio sangue em tempo hábil, certo? Para tratar algumas coisas. Provavelmente a coisa vai cair num tipo de sangue sintético para você usar emergencialmente para procedimentos planejados. Algum tipo de clonagem, você não precisa nem ficar tirando o sangue de você mesmo. Da mesma forma como o órgão. O futuro do transplante de órgãos é a clonagem de órgãos. Isso você vai pegar uma célula sua, você vai fazer a partir daquela célula um rim, por exemplo. Um rim novo, 0 bala. Tá? Então, você vai fazer, por exemplo, um pulmão novo. Você pode até fazer uma edição de DNA para você tirar, por exemplo, aquele gene que vai te causar um câncer de pulmão no futuro, para você não ter uma recidiva no órgão novo. Tá isso Desculpa. O futuro da transfusão e do transplante, a gente não sabe se esse futuro é para daqui a 50, 100 ou 200 anos, é justamente não precisar mais do chamado transplantes halógenos, isso os transplantes que vêm de outras pessoas. Tá? Esse que é o futuro. Agora, enquanto o futuro não vem, você tem que se virar com aquilo que você tem. E é óbvio que, tu lembra que eu falei, todo procedimento você vai ter algum tipo de problema. Você nunca tem um benefício isolado. Sempre vai ter uma restrição em termos de indicação ou contraindicação daquilo que você pode fazer com o procedimento, daquilo que você não pode. E eu vou falar aqui dos dois tipos de técnicas. Eu nomeei aqui como transfusão e técnicas conservadoras para ficar mais fácil. Eu não vou falar transfusional e não transfusional, senão a gente vai enrolar mais a língua ainda, tá? Mas eles são sistemas que se complementam e se complementam muito bem. Tá? E quais os fatores que você vai levar em consideração quando você vai decidir qual sistema você vai usar? Bom, primeira coisa, a saúde do paciente. Como é que está a saúde? Esse cara está bem em saúde? Ele está forte ou ele está debilitado? Tá? Qual a estrutura do serviço de saúde que eu tenho? Eu tenho o Cell Saver, que é aquela máquina de reinfusão, que é cara pra caramba? Tenho? Não tenho. O que eu tenho é banco de sangue? Qual é? Eu tenho ambulância para mandar ele para um centro especializado? Esse centro especializado está muito longe? Ou vou ter que fazer aqui? Eu tenho tempo hábil para mandar ele andar 300 quilômetros numa ambulância ou ele vai morrer no meio do caminho? E olha só. Então, a minha equipe, ou a equipe do local, ela está treinada para usar tanto técnicas tradicionais quanto as técnicas conservadoras? Ela tem expertise nisso? Qual o nível de treinamento disso aí? Ela consegue mexer nos aparelhos com eficiência ou ela vai se embananar toda? Quais são as indicações e contraindicações das transfusões e das técnicas conservadoras? Qual que vai se encaixar mais nesse caso? Tá? Tudo isso visando. Qual o custo e o benefício e risco que você vai ter?
dessas técnicas, porque conforme a coisa vai ficando mais emergencial, tá, o maior risco de vida iminente para o paciente, quem vai ganhando são as transfusões. Conforme o risco vai baixando, quem vai ganhando são as técnicas que não utilizam transfusão. Então, como é que está esse equilíbrio aqui? Certo? Porque para usar uma técnica tem que valer a pena o risco. Tá? O procedimento que eu vou fazer é um procedimento eletivo, que eu vou ter tempo de preparar, o paciente vai poder até fazer uma autotransfusão, eu vou poder preparar esse paciente para essa autotransfusão, eu vou poder planejar, olhar uma tomografia, eu vou poder estabilizar esse paciente para ele entrar no centro cirúrgico, ou ele vai entrar pela porta da emergência do hospital com a barriga baleada, certo? Com sangue espirrando até no teto, misturando com fezes, etc., e eu não vou saber nem a tipagem sanguínea desse cara e vai ter que operar. Como é que tá isso aí? É eletivo ou é emergencial? Porque cirurgia eletiva é joia, é bem legal. O problema, que eu falo, é maior é na emergencial. Qual a idade desse paciente? É uma criança que tem pouquinho sangue? Tá? É um bebê ainda, que está ainda com aquele sangue fetal ainda, circulando ainda, tá? É um adulto ainda, é uma parturiente, é uma mãe que tem a tipagem sanguínea diferente do filho e está com a placenta rompendo, aquilo está misturando lá dentro. Isso é, qual o tipo desse paciente? Qual o custo financeiro que você vai ter disso aí? Isso é, como é que eu vou poder conciliar o custo financeiro do equipamento que vai ser comprado pela unidade de saúde com aquilo que efetivamente você tem de dinheiro, certo? A Secretaria de Saúde, vamos falar em termos de SUS, tem dinheiro para comprar o melhor maquinário? Ou vai ter que fechar parceria? Ou não tem, vai ter que se virar com o que tem? Tá? Vamos pensar que a gente está em Brasil. Quais as convicções religiosas e pessoais do paciente que está lá? Até que ponto, tá? Como eu já expliquei no início da live, é o ponto que eu vou respeitar a convicção religiosa dele, fazendo tudo aquilo que está ao alcance naquele momento, ou então vou ter que passar por cima para salvar a vida dele. Tá? O custo-benefício biológico, que eu já falei, certo? O risco e o benefício que você vai pesar. Os efeitos principais e colaterais das técnicas, seja de uma transfusão ou de uma técnica conservadora. Tá? Em qual situação eu vou ter o melhor efeito principal e o menor colateral? Em qual momento que o colateral vai superar o principal? Olha só quanta coisa você tem que pensar. Quais as interações medicamentosas que esse paciente está tendo agora nesse momento? Ele tem alguma doença prévia, alguma infecção prévia a ele? Ele é um paciente HIV, ele não é um paciente positivo para hepatite, ele está com hepatite ativa, um paciente com doença de Chagas, né? Como eu vou fazer o suporte pós-tratamento dele? Isso é, se tiver alguma intercorrência durante a cirurgia ou alguma reação à transfusão ou à técnica conservadora, como é que eu vou dar o suporte para esse cara não morrer tardiamente? Existe condição de dar esse suporte ou não existe? A equipe está preparada para isso? Você tem lugar na UTI para isso? Para dar esse suporte ou a UTI está lotada? Né? O tamanho, a duração da cirurgia, vai ser uma cirurgia de abdômen aberto ou vai ser uma cirurgia por laparoscopia, por videolaparoscopia, que você faz 2 cortinhos, basicamente não sangra, né? Vai ser uma cirurgia que vai durar 12 horas, 18 horas, como são o caso de transplantes, ou vai ser uma cirurgia rapidinho, ou você vai colocar um implante dentário num paciente, coisa que você faz em 15 minutos. Nem isso às vezes. Vocês entenderam? Esse paciente, ele sofreu trauma, ele sofreu FAF, que é ferimento por arma de fogo, ou FPC, ferimento pérfuro cortante, uma facada. Qual lugar foi esse ferimento? Ele está com hemorragia controlada ou não? Qual o grau de anemia hemorrágica que esse cara está chegando? Ele tem alguma doença de base? O cara é diabético? O cara não é? O cara tem pressão alta, pressão baixa? Gente, tudo isso, às vezes, quando você está... no caso não, mas quando a equipe médica está numa emergência, o cara tem que pensar em tudo isso aqui em 5, 10 minutos. Tá?
É diferente de um procedimento eletivo, onde às vezes você pega lá uma junta médica. Vamos pegar o caso mais da minha área, que é caso de câncer, né, de oncologia. Que você chama 3, 4 especialistas, outros o colega para dar opinião, definem lá o tratamento, o pessoal discute com calma numa sala, mostra slide, discute o caso, consulta a bibliografia, entendeu? Pede opinião às vezes de gente de outras equipes. É diferente isso. Isso tudo determina se você vai usar essa técnica, ou se você vai tentar complementar as duas. Vocês entenderam? Uhum. Como a coisa é complexa, gente? Eu queria inclusive, falar algo. O que eu vou falar aqui, gente, é de cunho educativo, não tem nada a ver com a mera apologia, mas é de um objetivo de trazer uma questão de bom senso, tratando-se de escritura, né? Então, todo conceito doutrinário, isso não somente para testemunho de Jeová, de cabo a rabo, né, figurativamente falando, aonde se encaixar a coroa que põe na cabeça. Todo conceito oriundo de uma interpretação que modifica-se com o passar do tempo, nunca foi um conceito espontaneamente bíblico. Exatamente. Por quê? Nem mais. Por quê? Nem muito menos inspirado. Por que não foi um conceito espontaneamente, naturalmente bíblico? Porque a Bíblia não muda. A Bíblia não pode ser modificada. Porque o que a Bíblia sugere por ela mesma, já que ela auto-interpreta-se? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Pronto, é só essa fala que eu quero deixar. Pode continuar, senhores. Antônio Madalena. Está sem som. Está sem som. O meu áudio? O do não, né, do Overmundo, tá. Pronto, desculpa. Bom, e aqui, a gente tem aqui, olha só, eu tô sendo aqui, para ninguém encher o saco, tô sendo aqui extremamente técnico e tô mostrando aquilo que acontece, tá? Eu não tô escondendo nada de lugar nenhum, tá? Óbvio que você tem efeitos colaterais transfusionais, tá? Depois da transfusão de sangue. Pode ter reação alérgica, sim, reação alérgica. Inclusive, alergênicos que o doador, por exemplo, ingeriu, comeu. Você pode ter uma reação alérgica a isso. Tá? E a gente é alérgico a um monte de coisa, tá? Eu, por exemplo, se eu botar um abacaxi na boca, eu tenho reação alérgica a abacaxi, entendeu? Se eu passar abacaxi na pele, fica tudo vermelho. Tá? Eu sou alérgico a abacaxi. Olha só, nunca conheci ninguém alérgico a abacaxi, eu sou o primeiro. Urticária, certo? Você pode ter isso durante uma transfusão, urticária. Você pode ter febre não hemolítica. Esse aqui é um efeito que é bem comum. A febre não hemolítica é um efeito colateral de transfusão bem comum, tá? A não hemolítica, tá bom? Normalmente ela é uma febrinha decorrente da degranulação de leucócitos que vem do doador. Então ele dá uma degranulada, dá uma febre, mas normalmente o pessoal controla com paracetamol alguma coisa e ela estabiliza. A única dificuldade da febre não hemolítica é você identificar se é uma febre por contaminação bacteriana, por infecção, por erro na manipulação, né, dos catéteres, né, que levam sangue, etc e tal, ou se é mesmo uma febre não hemolítica, etc. Agora, você tem outras reações que são piores. Você tem, por exemplo, RHTA, que é reação hemolítica aguda, tá? Você tem lesões pulmonares, são astrale, certo? Isso aqui, você tem reações anafiláticas, anafilactoides, são reações alérgicas fortes, entendeu? Você tem risco de contaminação bacteriana, uma sepse, que normalmente isso aí é utilizado por erro de manipulação. Isso aqui é bem pouco, tá, gente? Assim, isso aqui no Brasil ocorre bem pouco. O que às vezes ocorre é contaminação na hora da montagem do transfusor, mas é a mesma contaminação que você pode ter, por exemplo, na hora de montagem de um soro fisiológico ou de um ringer lactato, entendeu? É a mesma coisa que você pode ter. O risco é exatamente o mesmo, não é só porque é sangue, tá? Se você contaminar a saída da bolsa com isso, pode ser o que for, você vai jogar bactéria para dentro da corrente sanguínea, entendeu? Pode ser com sangue, pode ser com soro fisiológico, qualquer coisa, pode pilim-pim-pim, qualquer coisa.
A doença do enxerto contra o hospedeiro, essa é bastante séria, isso é, os glóbulos brancos que estão no sangue, do sangue que foi doado, atacam o receptor, isso é, não é o receptor que ataca o sangue, é o sangue que está atacando o receptor. Doença do enxerto contra o hospedeiro, muito comum e muito típica também em transplante de medula óssea e outros transplantes de órgão, tá? Doença de enxerto contra o hospedeiro. Algumas reações hemolíticas tardias, sobrecarga de ferro, aloimunização, transmissão de doenças, você pode ter. Choque volêmico, isso é quando você exagera na transfusão, você pode ter um choque volêmico, isso é uma coisa, um choque hipervolêmico, né? Você joga mais sangue do que deveria, o cara, esse excesso de plasma líquido que foi jogado começa a sair via pulmão, começa a afetar rim, tem alguns problemas. Também é considerado um choque hipervolêmico, em parte, como quase como se fosse um erro, entendeu? Um erro de manipulação, um erro médico. E também outro efeito colateral também é óbito, que a gente vai ver que também não é tão grande assim, mas você tem essa questão também. Eduardo, mas pode morrer com transfusão de sangue? Pode, meu amigo, você pode morrer com transfusão de sangue, você pode morrer com ingestão de medicamento, você pode morrer de infarto agora, e você pode morrer dormindo por um derrame, você não vai ficar nem sabendo se você morreu, tá? E por qualquer outro, você pode morrer por extração de dente, existe isso aí também, tá? Existe caso, sim, de paciente que foi feita uma má anamnese e foi tirar um dente, o paciente foi a óbito. Sério? Em cadeira de dentista para tirar um raio de um dente. Tudo isso porque não foram tomados cuidados muito básicos. Sim, você pode morrer por causa disso. E pode morrer por transfusão de sangue também, ou por transplante de órgão também, porque o sangue, ele não passa de um tipo de transplante de órgão. Aliás, vamos entender o seguinte, pessoal. Existe uma coisa principal nisso daí, tá? Quem recebe sangue, quem vai receber sangue halógeno, esse é o sangue que vem de fora, não é o cara saudável. O cara que é saudável não precisa de transfusão de sangue. Quem recebe sangue, ou quem recebe um órgão, é o cara que está morrendo. Vocês estão me entendendo? Uhum. É o cara que, se ele não receber, ele vai para as cuias. Ele vai a óbito mesmo. Segundo as testemunhas de Jeová, as transfusões de sangue não salvam vidas. Então, que é uma baita de uma bobagem isso aí. Transfusão salva a vida, sim. Milhares. Mas aí o que acontece? Você tem, daí na hora que você vai transfundir sangue, você tem que pegar todos esses conceitos, esses fatores que eu coloquei aqui e aplicar aqui. Entenderam? Isso é, você tem que pegar tudo aquilo lá que você avaliou para ver se você tem a oportunidade, a necessidade, certo? De fazer essa transfusão. Isso é, você tem que jogar tudo isso, e não apenas se é técnico ou não. Você tem que ver se você tem. Por exemplo, Eduardo, tá bom, mas acontece que você tem, por exemplo, um Cell Saver. Cell Saver, gente, é um troço joia, tá bom? Que o Cell Saver é o reinfusor. Mas quantos Cell Saver você tem no Brasil? E ele não serve também para todos os casos do Cell Saver. Você entende? Então, assim, gente, não existe solução mágica. A questão do Cell Saver, doutor, a questão do Cell Saver é outra incoerência das testemunhas de Jeová. Porque, por exemplo, as testemunhas de Jeová estão proibidas, atenção, estão proibidas pela organização, porque ela condena isso explicitamente nas suas publicações, de tirar sangue antes de uma operação para depois ser transfundido se houver necessidade durante a operação. Mas ao mesmo tempo permite que seja usada uma máquina de autotransfusão. A máquina Cell Saver é uma máquina de autotransfusão em que o sangue circula, não é, do paciente para a máquina, pode lá ficar e depois é filtrado, tratado, pode lá ficar não sei quanto tempo e depois é transfundido de volta para o corpo. Aí a organização já permite. E aqui está outra incoerência que eu considero uma grave incoerência, que é: eu não posso tirar sangue antes para ser-me transfundido depois quando eu necessitar, ou se eu necessitar, mas posso usar uma máquina que faz essa circulação extracorpórea. Entendi.
Então, o que acontece? Ó, vocês querem saber, por exemplo, do que o meu avô morreu? Meu avô morreu com Novalgina. Meu avô ele era altamente alérgico à Novalgina. Altamente alérgico. Caiu uma gota de Novalgina na pele do meu avô, abriu uma ferida, pra você ter ideia. Só que o meu avô, ele já estava um pouco senil, né? E um dia ele teve uma gripe muito forte, ficou todo congestionado, foi no hospital lá do convênio dele. O que eles resolveram fazer? Meteram uma Novalgina dele porque ele estava estourando de dor de cabeça. E o meu avô, como já estava meio senil, ele já não lembrava daquilo que ele tinha alergia ou não, e esqueceu. Senil quando já está meio gagá. E ele não lembrava mais que ele tava. Que ele tinha alergia à Novalgina, e ele não citou isso no hospital. Na hora que correu, chocou na hora. Chocou na hora. Entendeu? Por quê? Porque era altamente alérgico. Na hora, fechou o glote, inchou, morreu. Okay. Certo? Eu lembro que eu já estava na faculdade. Eu lembro que eu acabei no necrotério lá com meu pai para reconhecer corpo, essa coisa toda assim, né? E, tipo assim, tava com todos os sinais, assim, foi a primeira única vez que eu vi uma pessoa com choque anafilático, entendeu? Assim, morta com choque anafilático. Negócio terrível, vocês não têm ideia. Com Novalgina. Maravilha. Novalgina. Maravilha. Olha, muito bom, gente. Eu queria ter vocês aqui mais vezes, doutor, queria ter mais vezes aqui. Porque eu tenho certeza, Madaleno, que, olha, esse assunto dele aí, não sei se ele entende de biologia, com certeza, né? Então seria muito bom para aproveitar o conhecimento dessa área científica para aplicar em outros debates que acontecem aqui na Arena também. Inclusive, eu já quero deixar aberto aqui para vocês fazerem uma outra programação comigo aqui, tá? Porque com certeza não vai dar nem para ele concluir o slide. Por quê? Porque nós vamos entrar numa etapa agora, doutor Eduardo, de perguntas e respostas do chat. Onde você e o Madaleno... Elton, me permita, por favor, abre uma exceção para mim, porque faltam aqui apenas 4 slides com esse daqui, são slides bem rápidos, só para poder fechar, certo, por gentileza, bem, tá bom? Bem, fechou. São slides bastante importantes. Então vamos lá. Muito bem, então vamos lá. Bom, então aqui é o seguinte, ó, e como é que você consegue começar a gerar segurança? Além daqueles exames que você faz contra doenças, detecção de doenças. Tem uma janela imunológica? Tem janela imunológica, sim. Certo? Mas daí você vai colocando as camadas, que é a anamnese, são as perguntas que faz saúde do paciente, histórico médio, então você vai acrescentando diversas camadas de segurança para diminuir o risco. E também os sistemas de classificação. O mais comum deles é o ABO e o RH. Tá? ABO, na verdade, não é ABO, é AB0. Tá? Mas acabou se chamando de ABO porque é muito mais fácil chamar de ABO. E o RH, que lá do macaco rhesus, prova da evolução, certo? Primata que nem nós. Você tem o sistema KELS, que é o casão-casinho, também bastante conhecido, que é usado principalmente para tipagem fetal. Tem o Duff, KID, MNFS, o Lewis e mais alguns que eu não lembrei também. Tá? E aqui a gente tem uma pequena tabela que é utilizada de quem recebe isso. Se você é, por exemplo, A negativo, você recebe de A negativo, você pode receber sangue A negativo e O negativo. Se você é B positivo, você recebe B positivo, O positivo, B negativo e O negativo. Então você tem todo esse tipo de tabela entre cada um deles, tá bom? E mesmo assim você pode ter problema, tá? Porque lembra, gente, área de saúde, biologia não é matemática, não é exato. Você tem variação genética humana, certo? Que sempre, então, toda vez que você faz um estudo, você lembra daquela curva de Gauss? Aquela curva que ela vem baixinha, sobe, depois ela vem para cá. Então, o estudo é sempre relativo ao meio da curva de Gauss. Você sempre vai ter as exceções das pontas. Vai ter sempre alguém que vai reagir de mais, outra pessoa que vai reagir de menos, tá? Mas os estudos eles servem para quê? Para você balizar para a maioria da população. E aí você vai lidando com as exceções. Muito bem, daí você tem os métodos conservadores, que são os não transfusionais.
Você tem os expansores de volemia ou expansores de plasma. Você tem, no caso, os cristalóides, que é o Ringer lactato e a solução salina. Você vai ter os coloides, que é o amido hidroxietílico, o albumina humana, o dextran e alguns outros também. Isso aqui é para quê? É para você aumentar a volemia sanguínea. Isso é, o que acontece? Vamos supor o seguinte: o médico está lá, quem trata disso é o anestesista, até. Está lá fazendo a cirurgia, você teve uma perda de sangue, então você fala, bom, esse paciente é testemunha de Jeová, como é que eu vou, certo, atender a necessidade do testemunha de Jeová nesse momento que ele está? Bom, ele não quer tomar sangue? Vamos respeitar até onde dá, então vamos usar a seguinte coisa: o expansor de volemia. Isso, ele perdeu um pouco de sangue, está precisando repor só volume, não está ficando com a ponta do dedo roxa, não está caindo oxigenação, só expande a volemia com Ringer lactato. Ok. Você não vai ter problema em relação a isso. É o expansor de volemia mais fácil que tem. Tá? Se ele tivesse, aí sim, com perda de hemácia importante, que ele estivesse perdendo oxigenação, aí você vai ter que repor a hemoglobina, não vai ter jeito. Tá? Ringer lactato não repõe hemoglobina. Não venho com essa conversa de que o coração é uma bomba que só precisa repor volume, que exatamente. Isso é mentira. Esse troço é mentira. Porque falta oxigênio. Bomba, falta oxigênio. Falta oxigênio. E tem um problema, o expansor de volemia. Na hora que você coloca o expansor de volemia, você dilui a hemoglobina. Então, normalmente, a oxigenação, quando você coloca o expansor, ela diminui um pouquinho. Se ela vai diminuir muito ou pouco, aí depende do quanto que você vai usar e da condição do paciente. Aquele monte de fator que eu falei lá atrás, certo? Ou então, às vezes, você pode tolerar também a anemia do paciente. Isso aí acontece, sabe aonde? Em consultório de dentista. Você vai ter um pequeno sangramento, esse paciente ele vai cair numa anemia muito leve, como você vai tirar um siso, por exemplo, que sangra bastante, mas essa anemia não vai causar mal nenhum a ele. Isso é uma tolerância à anemia que você vai ter. Em centro cirúrgico, você consegue controlar isso aí até melhor. Tá? Mas, por exemplo, você vai tirar um dente, você vai ter uma microanemia. Isso vai ser plenamente tolerável. Em centro cirúrgico, você consegue até controlar uma anemia melhor. Ah, vai depender do quê? Daquelas condições que eu falei lá atrás, daquele monte de condição que eu falei. Você pode fazer uma cirurgia hipotensiva, isso é, você pega a pressão sanguínea do paciente e rebaixa ela um pouco para ele sangrar menos. Isso é, se o paciente está com a pressão alta, a pressão do sangue está muito alta, na hora que você corta o sangue, ele vai sair com muita força. Então, o anestesiologista, o que ele faz? Ele reduz a pressão do paciente e ele começa a sangrar menos. Isso aí, para gente que é dentista e às vezes faz implante em centro cirúrgico, é uma maravilha, porque o paciente sangra super pouco, entendeu? O anestesista, ele está lá mexendo. Você tem um problema nisso aí também, certo? Se o paciente ele tiver, por exemplo, ele for de idade, você tem o limite que você pode baixar a pressão, ele é um limite mais estreito. Entenderam? Você não pode jogar a pressão no paciente lá para baixo. Ele não vai baixar tanto a pressão do paciente. Certo? É a mesma coisa da tolerância com anemia em centro cirúrgico. Se é um paciente idoso, se você tolera muito essa anemia dele, você começa a diminuir muito a quantidade de hemácia circulante nesse paciente, você pode começar a causar até alguns tipos de derrame isquêmico, de AVC isquêmico no paciente, no idoso. Vocês entenderam como cada técnica tem a sua indicação e as suas contraindicações também? Sim. Vamos continuar. Técnica cirúrgica minimamente invasiva, aquilo que eu falei, fazer cirurgias menos invasivas com videolaparoscopia quando dá, entendeu? Usar se cauterizar artérias para elas não ficarem babando lá, vazando sangue o tempo inteiro. Você pode fazer uma doação autóloga pré-operatória, isso é, o paciente ele faz diversas doações, ele começa às vezes semanas antes a doar o próprio sangue dele, esse sangue ele é estocado, certo? E depois, se ele precisar desse sangue, ele é reintroduzido no paciente. Também é uma técnica que o testemunho de Jeová pode utilizar também. Não pode. É verdade, desculpa. Eu esqueci desse detalhe, perdão. Mas é uma técnica para quem não for testemunha e não quiser. Exatamente. Fazer mas lá está a incoerência que eu mencionei há bocado. Exatamente. Você tem a. Uhum.
Tá. Você pode fazer uma hemodiluição hemovolêmica aguda, isso é, você retira sangue do paciente, completa com expansor de volemia e se precisar do sangue você volta. Não sei se testemunha de Jeová também, talvez ele não queira fazer isso. Você tem o reinfusor, que é o cell saver, certo? Isso é certo, que é o que vai reinfundindo também o sangue. Aí você tem um problema, porque o cell saver, a cada ciclo, ele nunca processa 100%, e se o sangue estiver muito contaminado com uma bacteriemia, ele não vai filtrar. Entendeu? Então, assim, o uso dele é bacana, do cell saver, é um uso bem legal esse uso. Tá? Mas ele também é limitado, porque ele nunca processa 100% do sangue. A cada ciclo que ele faz, você tem uma perdazinha desse sangue. E se for cirurgia muito extensa, você vai começar a precisar de sangue de fora. Tá? Você pode usar a eritropoietina, só que a eritropoietina ela tem que ser usada antes do procedimento. Então, você aplica a eritropoietina no paciente, tipo um mês antes, para ele aumentar o volume de hemácia circulante. A eritropoietina ela é uma substância que o rim produz e que ela estimula a formação de hemácias. E tá? Tem riscos. E tem riscos também. A eritropoietina tem um risco tremendo. E não é só a trombose. A eritropoietina tem um outro risco, que ele é muito complicado. Se você tiver uma leucemia mieloide, certo? Se você meter eritropoietina nesse paciente, você vai ativar mais ainda essa leucemia. Então, a eritropoietina também tem as suas contraindicações. E você tem os substitutos de hemoglobina, que por enquanto está mais para sonho do que para realidade. Tá? É um negócio ainda polêmico. Alguns dão trombose, outros são nefrotóxicos. Você ainda não conseguiu alguma coisa que funcione. E nenhum deles ainda tem eficiência da hemoglobina, mas eu acredito que ainda vai chegar lá. Neste caso, doutor, deixe-me só mencionar aqui uma coisa em relação aos substitutos de hemoglobina, que é outra incoerência grave. As testemunhas de Jeová, em vários países, já têm recebido hemoglobina, que é tratada, purificada, etc., o termo técnico não lhe sei dizer, a partir de gado bovino. Há um dos medicamentos que é o Hemopur, podem pesquisar, com H, Hemopur. Testemunhas de Jeová têm recebido este tratamento médico, que ainda é experimental, mas, reparem, é tirado de gado bovino, ou seja, tiram sangue do gado bovino, fazem uma purificação, fazem um tratamento e depois injetam essa hemoglobina ou esse produto modificado em pacientes. E aqui levanta-se outra incoerência, que é, então, se o sangue, quando sai do corpo do animal, devia ser inutilizado, uma testemunha de Jeová pode aceitar frações de sangue tiradas do sangue de um animal e usar em si mesma? É outra questão que muitas testemunhas de Jeová desconhecem. Perfeito. Então, a gente vê que não existe um sistema perfeito que atenda todo mundo. Isso aí é fantasia. Tá? Você pode até tentar vender um sistema perfeito, uma nova hemoterapia que seja ótima, linda, perfeita, mas isso não vai existir. Sempre vai depender daqueles fatores que eu falei para vocês, que eu repeti alguns aqui, e aqui eu vou colocar uma coisa interessante em relação ao transplante de medula óssea. E aí, Madalena, acho que esse aí você não vai saber. Existem transplantes, o que acontece? Você está com uma leucemia, certo? E lembra que dentro da sua medula óssea estão todas as células que vão produzir glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas e os demais componentes e alguns outros componentes sanguíneos, mas principalmente esses, tá? E a leucemia é o quê? É uma proliferação descontrolada dos glóbulos brancos, que acabam perdendo a sua função e acabam atrapalhando o funcionamento de outros órgãos, tá? Então, você tem caso que você tem que a quimioterapia não adianta, rádio não adianta, você tem que fazer um transplante de medula óssea. Então, você vai pegar, eu não sei se Testemunha de Jeová pode fazer TMO, Madalena, eu não sei disso. TMO, tá? Que é transplante de medula óssea. Sim, creio que sim. Então, neste momento, sim. Há muitos anos atrás, não. Era considerado exatamente uma questão de como uma transfusão. Mas em alguns casos de leucemia, você tem que dar medicações e radiação nesse paciente para você fazer a ablação da medula. Isso é, você vai matar toda a medula doente que o paciente tem, vai zerar essa medula, e aí você vai fazer o transplante de medula de um doador. Ah, mas pode ser do próprio paciente? Para alguns casos pode, para outros não. Para esse específico não pode, tá bom?
Então, o que acontece? Quando você transplanta a medula de um outro paciente, é a célula tronco de medula do outro paciente que vai se fixar dentro da sua medula óssea. Só que você ainda está com o seu sangue circulando. E essa medula óssea vai começar a produzir sangue, glóbulo vermelho, plaqueta e glóbulos brancos, com o DNA e as características do doador, e que vai misturar com o seu sangue já circulando. Então, aí é um outro ponto também, que quando eu estava fazendo essa palestra, me chamou a atenção, em relação, porque assim, se você não pode transfundir, por exemplo, o sangue, mas no caso de TMO, para esses casos você pode, mas você vai ter o mesmo tipo de sucesso. Vai ter pelo menos por 4 meses hemácia sua circulando junto com a hemácia do doador. Entendeu? Mas é um transplante. Então, você entendeu, Madalena? Sim. Isso aí? Então acontece. Também eu achei nesse ponto, só vou abrir um parênteses, que também eu achei que é um ponto complicado também por causa das testemunhas de Jeová. De qualquer forma, eu quero encerrar com isso aqui. Isso aqui são os dados de 2014 que você tem, tá? Isso aqui são dados da Anvisa, tá? Do sistema de notificação da Anvisa. Eu não achei alguns dados mais recentes, mas eles devem acompanhar mais ou menos isso daqui, tá? Que é a frequência absoluta e relativa de notificações de reações transfusionais e de óbitos e taxa de incidência anual acumulada dos óbitos notificados por 100 mil transfusões, 2007 a 2014, tá? Então, no total de 2007 a 2014, você teve 98 óbitos notificados. Ah, mas é notificado? Mas se você não notifica, você não tem como saber. Provavelmente a média está mais para 2013 e 2014, tá? Porque o sistema de vigilância ele começou a ser bem implementado mesmo a partir de 2010. Tá? Então, aqui começou, então provavelmente a média tá isso aqui, deve estar em torno de umas 20 e poucas óbitos por ano, tá? Muito bem, total de notificações que você teve, 9 mil. Total de transfusões, 3 milhões quase 294 mil. Mais de 3 milhões de transfusões e apenas 26 mortes. Tá, isso o sistema é perfeito? Obviamente que não. E vamos lembrar aquilo que eu falei. Quem está transfundindo, quem está recebendo sangue, é o cara que está mal também. Isso todas as reações transfusionais que a pessoa tiver que ter, em quem está morrendo, quem está inflamado, etc., vai ser muito pior nela do que em qualquer outra pessoa. Tá? Então, ainda ocorrem mortes? Claro que podem ocorrer, mas isso aqui pode ocorrer com qualquer coisa, com qualquer medicação. Pode ocorrer com isso aqui. Inclusive tem medicação que é muito menos consumida, que provavelmente deve ter muito mais efeito deletério do que isso daqui. Tá? Okay. Então, gente, isso aqui é para mostrar para vocês o quê? Pode parar o compartilhamento, por favor, agora. Okay. Que o sistema, ele é um sistema seguro ainda, ele é um sistema que ele tem segurança, certo? Óbvio, ele é um sistema pensado, tá? Para a segurança do paciente, mas, obviamente, certo? Em área de saúde, nada é 100%. Não existe medicação perfeita, não existe transfusão perfeita, não existe transplante perfeito e não existe também saúde perfeita, como tudo no mundo. Tá? Então, o que acontece? Para fechar aqui, eu vou fazer aquele seguinte raciocínio. Eu estou dentro de um avião. De repente o avião começa a dar problema, se o piloto consegue corrigir a rota lá, consertar o motor em voo, etc., estou falando de uma forma alegórica, tá? É melhor, não é? É muito melhor, não é verdade? Agora, se o avião começa a cair, ele começa a tentar ligar o motor, não dá certo, de repente o avião está caindo, ele vai virar para mim e vai falar o seguinte: olha, Eduardo, eu vou te dar um paraquedas agora, você vai ter 0,37 chances de morrer em 100 mil. Se você pular desse paraquedas, 0,37 chance de morrer em 100 mil. Tá? Ou você prefere ficar no avião e morrer? Eu pulo de paraquedas na hora. Por quê? Porque eu vou ter uma chance de morrer pequena,
mas a minha chance de salvar vai ser muito maior. Eu posso quebrar uma clavícula, posso quebrar uma perna na hora que aterrissar, posso me cagar de medo, que eu tenho medo de altura, de ficar com as pernas penduradas, mas eu não vou morrer. E é isso aí que eu queria falar, essa era a minha apresentação.